Um santo dia para todos vocês. É muito bom estarmos aqui reunidos, sabendo que vocês têm um propósito. Que propósito é esse? Consagração à Virgem Maria. Então, que Nossa Senhora vá cada vez mais nos conduzindo, nos trazendo toda a iluminação do Espírito Santo sobre nós, para que tenhamos condições de bem desenvolver esse trabalho que nós precisamos fazer. Então, meus irmãos, hoje nós queremos trabalhar com vocês essa questão de um dogma da Igreja Católica, não é? Dogma é uma verdade de fé que nós devemos cada vez mais acolher, e vamos trabalhar sobre as criaturas visíveis e as criaturas invisíveis. Então vai ser muito bom esse processo, não é, que vamos fazer, que vamos percorrer para crescermos na nossa igreja. Quando nós falamos de criaturas visíveis e invisíveis, nós temos que entender que tudo foi criado por Deus e do nada. Tá certo? Deus não precisou de algum elemento para criar outro, não. Deus criou do nada. Existe um caráter temporal, por quê? Porque houve um tempo, houve uma determinada data, né, que Deus resolveu fazer essa criação. E temos que entender também que esse Deus que criou é um Deus que se preocupa comigo, é um Deus que se preocupa com você, porque existe a conservação do mundo. Deus rege todas as coisas, Deus dá liberdade, mas Deus, de certa maneira, está regendo as coisas. Então, existe a intervenção de Deus, existem os milagres que Deus vai operando em favor de todo o seu povo. Temos que entender que nós não estamos soltos, não estamos alheios, mesmo que sejamos novas comunidades, mesmo que sejamos leigos da igreja, nós estamos pautados naquilo que é o tripé da igreja. Tudo que nós estamos falando aqui nesse curso está embasado na Sagrada Tradição, na Escritura e naquilo que o Magistério fala, tá certo? Então, nós estamos seguindo as orientações que são dadas pela Igreja. E a Igreja tem o seu Magistério e durante vários séculos foi havendo os seus concílios, que era quando aqueles homens estavam reunidos na força do Espírito Santo e iluminados declaravam suas verdades de fé que saíam desses concílios. Então, quando nós falamos das criaturas visíveis e invisíveis, a gente pode encontrar muita referência nisso no Concílio de Nicéia I, Constantinopla I, no Concílio de Latrão e no Vaticano I também nós vamos ter referências a essas questões sobre a criação. Você acredita, meu irmão, nos anjos? Né? Você invoca os seus anjos, invoca, ai, meu anjo da guarda, e talvez você possa dizer, ai, Mara, mas nem todos os dias eu rezo a oração do anjo da guarda. Meu amor, se você deseja fazer a consagração a Jesus por Maria, então eu entendo que você seja um devoto do Santo Terço. E sempre que vamos iniciar o terço, nós clamamos e fazemos a oração do credo. Creio em Deus Pai. Então, na hora que você está fazendo a oração do credo, você está recorrendo sim aos anjos, você está fazendo menção aos anjos, por quê? Porque no momento do credo vai dizer, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando você fala aqui das coisas invisíveis, você está falando dos anjos, tá certo? Então, vamos entender que existe uma ordem temporal, que aí vai existir o corpo, o homem, as coisas, as criaturas. Então, as criaturas visíveis são aquelas que a gente vê no mundo, as plantas, não é? Os animais, os homens, criatura visível, por isso que tem corpo. E as criaturas invisíveis são as criaturas celestiais, e assim podemos dizer também que são espirituais, os anjos, então homens, digamos assim, vamos colocar nessa categoria dos visíveis e os anjos dos invisíveis, tudo bem? Só que quando nós falamos de criatura, nós temos que recorrer ao Criador. Quem é o Criador? Criador é Deus, não é? Ele pode existir por si mesmo, enquanto que nós, criaturas, dependemos do Criador, o Criador vive de si mesmo. Ele é imutável, ele não muda, os pensamentos de Deus são aqueles, o que ele coloca como regra, como seus mandamentos, não vai mudar, não vai chegar nenhum dia que Deus vai dizer assim, pode o filho matar pai? Não, Deus os mandamentos de Deus são imutáveis. E ele é eterno por quê? Porque ele sempre existiu. Enquanto que nós, criaturas, passamos a existir, Deus é eterno. Ele não depende de nada, meu irmão. Por isso que ele é criador. Ele não tem uma dependência, eu preciso disso para fazer isso. Não, Deus é criador. Tudo que existe é por ele. Então, tudo que você vê é de Deus, tá certo? E nada lhe falta. Por quê?
porque ele é criador, então ele tem todas as possibilidades. E o que seria então criação? A criação, na verdade, é o conjunto de todas as coisas que foram criadas dentro de um tempo, tá? Criador é eterno, vá gravando esses conceitos, enquanto que as criaturas ou a criação são temporais. Então, dentro dessa lógica desse tempo, Deus foi fazendo essa criação. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no sexto dia ele faz o homem. Então, muitas passagens que eu vou colocar aqui são ou da tradição, ou das escrituras, ou mesmo do catecismo. Então, cada criatura possui a sua perfeição própria. Eu não posso comparar a perfeição de uma flor com a perfeição do homem, mas cada uma tem a sua categoria, a sua perfeição própria, digamos assim, sua beleza própria, seu esplendor próprio, tá certo? Então, vamos ter o entendimento que existe uma diferenciação dentro das criaturas. Existem aquelas criaturas, como a gente já falou, que são visíveis, mas também existe as criaturas invisíveis. Então, quem estaria na condição das criaturas visíveis? Os minerais, os vegetais, os animais, tá certo? Essas são criaturas. Essas são desprovidas de alguns atributos que são do homem. Elas podem servir, elas não podem servir e buscar a Deus, porque não tem a questão da inteligência, e não possuem vida eterna. Aí veja bem, agora eu vou dar mais outras duas criaturas. Essas duas têm livre-arbítrio. A primeira e a segunda são criaturas visíveis, mas só as criaturas humanas que vão possuir esse livre-arbítrio, que é essa livre escolha. Então, nós podemos dizer que as criaturas humanas, elas são filhos de Deus, tá certo? Por quê? Porque nós temos que ter essa questão também da imagem e semelhança. O homem é imagem e semelhança de Deus, como nós temos aí vendo. São criaturas que estão em estado de aperfeiçoamento. Veja, Deus deu a cada criatura um grau de perfeição, sim, mas nós ainda estamos nos aperfeiçoando, tá? Então, a cada dia, a cada momento, vamos mais nos restaurando. Mas a perfeição que Deus espera de nós é um processo, e essa perfeição se dará na glória, tá bom? Nós somos livres para buscar a Deus, por isso que é o livre-arbítrio, tá certo? E nós temos o discernimento do mundo que está em torno de nós, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. Deus vai permitindo que a gente tenha um conhecimento de si mesmo, né? Mas também dele. Enquanto que as criaturas angélicas, as criaturas celestiais, as criaturas invisíveis, digamos assim, elas estão contemplando diretamente a Deus. São criadas já em perfeição. Veja, enquanto que as criaturas humanas estão em aperfeiçoamento, as criaturas angélicas estão em estado já de perfeição. Por isso elas estão em estado de perfeição, ela tem clareza das situações. Então, quando Lúcifer vai dizer não ao reino, não é, de Deus, ele tinha clareza, daí a sentença dele já ter sido dada. Mas vamos chegar mais na frente nessa situação. Então, as criaturas angélicas são substâncias completas que não estão unidas à matéria e foram criadas todas imediatamente na criação. Enquanto os homens nascem durante séculos nasceram vários homens, os anjos foram criados num só momento, tá certo? Então, quando fala-se de perfeição, a pessoa pode dizer assim, mas como é que eu sei se isso é perfeito ou isso não é perfeito? Quando você pega uma situação e pega outra situação, você constatando uma em outra, você vai encontrar características mais positivas em uma e que não está na outra. Então, você consegue atribuir que isso é mais perfeito ou isso está em estado de perfeição. Então, o que seria perfeição? É quando algo é constituído em tal qualidade, não falta nada. Por exemplo, você olha, faz, isso tá bom, mas isso tá mais ou menos. Se tá mais ou menos, se não é completo, então não está em estado de perfeição, tá? Então, aquilo que tem perfeição não tem defeito, nada tem a ser melhorado, é completo. Então, entendamos que Deus tem esse estado de perfeição, ele é completo.
E a perfeição de Deus nós não podemos comparar com nada, com nenhuma das criaturas, porque o grau de perfeição de Deus é outra. E o que é que seria imperfeição? Ah, isso aqui está imperfeito, então joga fora, né? No controle de qualidade dos produtos, o que está imperfeito é descartado? Veja só, temos que entender que imperfeição não significa só não servir, não prestar, não estar bom, mas é porque apresenta algum defeito, o que não está ainda acabado, está ainda incompleto. Então nós não vamos dizer que somos imperfeitos, que não presta, não, mas nós precisamos nos harmonizar. Por isso a consagração a Jesus por Maria, para que possamos fazer esse grau de perfeição acontecer. Então, Deus é aquele que não tem princípio e nem fim, tá? Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é a plenitude da perfeição. Então, entenda que a excelência da perfeição cabe a Deus. Deus tem o máximo de todas as qualidades. Deus é bondade, Deus é beleza, Deus é poder, Deus é verdade, Deus é plenitude. Só que, como nós, criaturas, digamos, recebemos esse reflexo de Deus, então, digamos que se Deus faz tudo, se Deus é o feito, nós vamos receber de Deus os seus efeitos. Então, as criaturas trazemos também, de certa forma, uma semelhança com Deus, tá certo? Então, essa perfeição nossa, ela está cada vez mais sendo construída, cada vez mais sendo harmonizada, digamos assim. Então, entenda, na criação, Deus estabeleceu base e lei, que se chama lei divina. E essa lei divina, temos que entender bem, que nós temos que compreender Criador e criatura. A criatura não pode passar mais do que o Criador, não é? Se Deus é a possibilidade da vida, então, muitas vezes, quando a gente vê esses laboratórios, essas experiências que nós estamos presenciando, então parece que o homem está querendo inverter esse papel de criatura e criador. E dentro dessa lei, que serve para toda a criação, existe o culto de adoração a Deus. Isso tem que estar acima de tudo. E aqueles que respeitarem essa regra, essa lei, essa conduta, vai ter uma sentença. Então, amar a Deus, não é, mais do que a nós próprios, essa é a lei. E todas as criaturas devem adorar e bendizer ao Senhor. Então, aí nessa imagem, nós temos os anjos adorando, nós temos os homens adorando, os animais adorando. Por isso que na liturgia vai ter que os peixes estejam a bendizer ao Senhor, os animais, tal, tal, tal. Tudo bem? Então, essa é a regra. Guarde essa regra no seu coração. Deus é perfeito e deu às suas criaturas liberdade de escolha. Nós somos livres. Os anjos e os homens são criaturas inteligentes e livres, mas nós não podemos fazer as coisas contrariando aquela regra que nos foi dada. Os anjos foram criados bons, tá? Eles foram criados em estado de perfeição. São incorpóreos e imortais, ou seja, não tem corpo e nem vai ter o momento que ele vai morrer. Não, eles são, digamos assim, passaram a existir num tempo, mas eles são imortais. Não são eternos, não é? Porque eles tiveram início, não são temporários, neles não há mudança substancial, deteriorização física. Veja, o passar do tempo, as pessoas vão tendo um traço. Logicamente, eu não tenho mais 20 anos, pela minha fisionomia, pelos cabelinhos brancos, pelas rugas que vão aparecendo, quase já 50 anos, a gente vai percebendo que existe uma deteriorização física. Os anjos não passam por isso, tá certo? Então, são criaturas espirituais angélicas e glorificam a Deus sem cessar. Essa é a função do anjo. Mas os anjos não estão só para glorificar a Deus. Os anjos também servem de modo particular aos homens. Por isso que a gente tanto reza o anjo da guarda. Por quê? Porque foi nos colocado para que possa servir também. Então, quem é mais perfeito? As criaturas visíveis, as criaturas invisíveis? Veja só, meus irmãos, nós temos que ter o entendimento que são muitas informações que vão chegar até você, tudo bem. Mas de formação acadêmica eu sou pedagoga e eu tenho o entendimento que o conhecimento ele é um processo.
Não adianta eu jogar tudo para você agora e você só escutar o que Mara está dizendo. Mas vai existir o ensino-aprendizagem a partir do momento que essas coisas vão sendo guardadas no seu coração e que você vai fazendo um processo, você vai se perguntar, você vai se questionar sobre tudo o que nós estamos falando aqui, você vai buscar outras referências para contrastar e aí sim vai havendo cada vez mais esse ensino-aprendizagem. Então, por isso que eu vou lhe provocar aqui algumas perguntas. Quem é mais perfeito? Você consegue compreender? Talvez você diga, não existe mais perfeito porque existem categorias. Tudo bem, mas eu quero que você pense. É necessário que você vá crescendo nesses posicionamentos cada vez mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Um artigo do Catecismo 330. Os anjos, enquanto criaturas puramente espirituais, são dotadas de inteligência e vontade, são criaturas pessoais e imortais. Não existe um anjo da guarda que estava guardando uma pessoa, aquela pessoa morreu e... Não, é um anjo para cada pessoa, tá certo? São criaturas pessoais, mesmo que a gente diga que estão em legiões, tudo bem. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. Então, agora eu já estou te respondendo de acordo com o catecismo. Quem é mais perfeito? Criaturas invisíveis ou criaturas visíveis? Gente, guarde os conceitos. Na sua cabecinha, você sabe bem quem é visível e invisível? Invisível, os anjos. Visíveis, os animais, as plantas, nós homens, tá? Então, no catecismo eu estou dizendo aqui que os anjos excedem em perfeição todas as criaturas visíveis, sabendo que cada criatura tem seu grau de perfeição. Em um ato de vontade divina, Deus os tirou do nada e os fez imortais. Não tem retorno, tá? Por exemplo, nós morremos e vamos passar pelo julgamento, nós vamos ressuscitar. Não, os anjos não acontece isso. Por quê? Porque eles são imortais. Santo Agostinho vai dizer que por natureza são espíritos, pelo encargo eles são anjos, certo? Então vamos tentar fazer uma menção, um exercício espiritual para ver, para perceber quando esses anjos foram criados. Havia uma harmonia, total lealdade ao Criador nas cortes celestes. Tá? Os anjos do Senhor ali viviam triunfantes, em gozo santo e em delícias e louvavam a Deus sem cessar. Os anjos não são sujeitos às leis do espaço, ou seja, para eu sair daqui dessa sala eu vou ter que abrir uma porta. Não, os anjos não estão dentro desse espaço. Eles têm uma força imensa, eles podem influenciar na saúde, na doença, eles podem influenciar no tempo. Tá? São dotados de poder sobre-humano, mais do que os homens. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos. Eles não são onipotentes. Isso tem que estar bem forte no seu coração. Os anjos podem me ajudar? Podem, mas ele não tem o poder de Deus. Por quê? Criatura, criador. Aquela lei que existe, eles não podem ultrapassar. Os anjos não viam perfeitamente a essência de Deus logo que foram criados, né? Eles viam a luz, eles tinham o entendimento que Deus era criador, mas eles não tinham essa contemplação total, mas compreendiam que era Deus. Segundo a Igreja Católica, Lúcifer era o anjo mais dedicado, era o mais forte, o mais belo, o mais sábio, não é? Não onisciente, não se compara criatura alguma com o Criador, tá certo? Era portador de luz, tinha uma posição de destaque entre todos os seus auxiliares. Tudo bem? Ele era o que mais se destacava. Não podemos dizer que ele era o cara, mas ele era o anjo, digamos assim. Só que na constituição dos anjos, na perfeição dos anjos, existe uma hierarquia, existe as ordens, não é? Critério de perfeição não é a que confere a títulos de nobreza, de intelectualidade, mas Deus estava, mesmo que tenha colocado eles em ordens, em hierarquias, Deus queria compreender cada vez mais, era como se fosse testando, percebendo, observando os anjos, quem era o mais humilde, quem era pequeno, quem tinha capacidade de amar, esses eram os requisitos que Deus colocava. E entendamos, Deus colocava os anjos, digamos que, vamos colocar a palavra categoria, talvez fique mais fácil. Os que estavam mais próximos de Deus, os que estavam de forma intermediária, vendo a questão do mundo, e aqueles que estavam na forma mais inferior, que conduzia os homens, tudo bem? Então, nessas ordens, nessas hierarquias
serafins, querubins e tronos, que glorificavam a Deus, os médios, que estavam na conduta geral do universo, dominações, virtudes e potestades, e os inferiores são justamente os principados, os arcanjos e os anjos, que está na condução dos homens. Então entendamos, dentro de todas essas hierarquias, para todos esses anjos, independente de ser inferior, a gente coloca anjos como fosse o nome do conjunto, o conjunto global, eles foram submetidos a uma prova antes de ter a visão, né, perfeita de Deus. O que seria essa prova? Deus estava querendo saber quem era capaz de amar a Deus e renunciar a si mesmo, certo? Então, digamos que os anjos souberam da revelação do homem, que haveria uma outra classe de criatura que teria corpo. Então, talvez a imagem que os anjos tinham é que esses homens seriam espíritos limitados, porque não teriam mesmos recursos que eles, seriam débeis, não é? E estariam ligados a um corpo material. E talvez Lúcifer pensasse que estariam na hierarquia dos seres do universo, abaixo dos anjos, apenas superior dos animais. Mas isso não é que vai acontecer dessa mesma maneira. Talvez quando ele da criação dos homens, ele pensava que os anjos iriam governar aos homens. E na verdade Deus colocou os anjos para guardar os homens. E isso pode ter gerado conflito no coração de Lúcifer. Por quê? Porque ele não queria que a ordem fosse assim. Então, se negava a mediação do Filho de Deus, a natureza humana em Jesus Cristo seria exaltada, tá? Então, perceba só, os anjos imaginavam que eles estariam ligados a Deus, mas agora o próprio Deus vai colocar o seu Filho que vai fazer essa mediação entre todas as criaturas. E isso provocou um choque, um confronto muito grande, uma afronta para Lúcifer, que estava já se achando muito. Meus irmãos, entenda, a perfeição dos anjos é real, mas eu não tenho como comparar a perfeição dos anjos com a perfeição do Criador. Essa lei não pode ser invertida. Então, quando Lúcifer percebe que vai existir esse homem que vai fazer essa mediação, então Lúcifer começou a olhar para Deus, mas não como pai. Não é? E ele quis abandonar a casa paterna. A gente já conhece outras histórias, né? na criação humana que também houve esse desejo de deixar, não é? O filho pródigo, por exemplo. Então, Lúcifer começou a considerar Deus como um tirano. Era um obstáculo, porque ele queria ser o anjo maior. Ele considerou ser Deus um opressor, talvez até o mal. Não é? E achava que Deus era injusto. Em função disso, ele vai perdendo as suas características de perfeição, porque ele era bondade, né? E aí ele vai, causado pelo orgulho, pela inveja, pela presunção, pela desobediência, perdendo cada vez mais esses traços de perfeição. Então houve um momento que, vamos colocar assim, que Lúcifer era aquele que regia toda a orquestra dos anjos, porque ele era o melhor, era o mais bonito, era o mais de luz. Então, vou passar para vocês uma passagem que está em Isaías 14, do 13 ao 14. Escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas, assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Presta atenção. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. O que aconteceu aqui? Lúcifer não estava mais interessado na perfeição que ele já estava, que ele já tinha, que ele já era constituído. Ele quis a perfeição de Deus, serei igual ao Altíssimo. Aí ele contrariou a ordem que tinha sido dada. E uma vez, uma voz sedutora gritou uma ideologia: não servirei. Por quê? Porque o que ele tinha agora de pensamento, de entendimento, é que os outros iriam servir e não mais ele iria servir a Deus. Então Lúcifer convence um terço das estrelas do céu que diz que Deus não era Deus. Entende isso?
E aí, a partir do momento, ele se torna o grande dragão vermelho. E vermelho por quê? Porque o fogo tem, esse vermelho tem essa característica de cólera. Ele dá esse brado de revolta, não servirei. E esse brado de revolta dele, de não servir a Deus, foi sendo passado para tantas outras criaturas invisíveis, mas até hoje atinge as criaturas visíveis. Quantos homens e mulheres dizem que não vão servir também a Deus. Então temos esse entendimento. Um simples arcanjo denuncia a mentura de Satanás, mas quem como Deus, não é? São Miguel vai justamente dizer isso, quem como Deus? Então, na verdade, eles quiseram, esses anjos que foram seguidores de Lúcifer, quiseram a autonomia de Deus, quiseram suas próprias regras, não é? E se transformaram em demônios. Então, a partir desse momento, nós podemos dizer que esses anjos que eram bons, em perfeição, houve uma queda. Então, eles se chamam anjos decaídos. E o castigo eterno para eles, já que eles não teriam a mortalidade, mas eles eram imortais, seria a condenação eterna do inferno. O pecado dos anjos é a queda, é a livre ação desses espíritos criados que de forma irrevogável recusaram a Deus e ao seu reino. Tá certo? Então, o que acontece? O anjo Miguel liderou as hostes de Deus na luta contra Lúcifer e suas legiões de anjos e revoltosos. Então, estão agora no estado de anjos destronados e vão para o inferno. E também existe aquela passagem que vai dizer, cuidado, ó terra, que os desceu para fazer guerras. Então, veja, nesse momento de batalha entre quem vai permanecer com Deus, quem vai aderir a Satanás, um terço se perdeu. Então, aqueles que continuaram com Deus, eles permaneceram na sua perfeição. Mas aqueles que renunciaram a Deus, não é? Que se tornam os demônios, esses com aversão a Deus, passam a ser e ter suas imperfeições. Mesmo que os anjos, na queda, eles não perderam o seu poder. As suas características de anjos continuam, mas eu não posso dizer, mas que estão em estado de perfeição. Então, os anjos que tiveram com Deus tiveram a graça da visão beatífica de Deus, eles contemplam o céu dentro deles, mesmo que eles estejam na terra, eles dão bons conselhos, eles consolam e eles amam tudo que Deus ama, enquanto que os demônios, eles terão sempre o inferno dentro deles, e esse inferno pior é a ausência de Deus, eles ficam tentando e estimulando cada vez mais que os homens venham a cair, e eles odeiam tudo que Deus ama. Ele te odeia. E diga assim, que bom, que graça, porque se ele te odeia, é porque Deus te ama. Entende isso? Então, vamos lá. Existe essa hierarquia dos anjos, primeira, segunda e terceira. Então, entendamos, se Deus quer manifestar algo para o homem, é como se, sabe telefone sem fio? Ele passa aquela diretriz da classe dos elevados para os médios até chegar aos inferiores para que os homens possam. Então, não mais existe fé, pois já existe a visão. Eles não precisam mais de fé, porque os anjos já contemplam a Deus. E por conta disso, que contemplar toda a verdade de Deus, eles não querem abandonar a Deus. Então, entenda, Lúcifer, estrela da manhã, antes da queda tinha esse nome. Com a queda, no Velho Testamento passa a ser chamado de Satanás e o Novo Testamento coloca mais com a marcação do nome do diabo. Então, adversário, enganador, ele é o chefe dos que caíram, ele é o príncipe desse mundo, por isso que vai dizer príncipe desse mundo tenebroso, ou então o Deus deste século. Então, rezemos que venha o século de Maria, tá certo? Então, quem são os demônios? São criaturas visíveis ou invisíveis? Continuam invisíveis porque eles não perdem a característica dele. Espíritos malignos, seres espirituais que no início da criação recusaram obedecer a Deus e seduzir os homens com mentiras, com desobediência. E o que ele quer provocar? Cada vez mais a desgraça, o desafeto, a apostasia, as imperfeições nos homens. Ele é o pervertido e ele é o perversor. E aí, dentro das imperfeições, nós vamos ver cada vez mais situações que lembram as características de Lúcifer, de Satanás, do diabo. Ele é o devorador, ele é o entorpecedor, ele é quem causa erro, escravidão, falsidade. Então foram tudo características dessa imperfeição, tudo bem? Entenda, Satanás é a besta fera, porque é a imperfeição. Então, se ele não tem mais a perfeição de Deus, o que ele quer fazer? Roubar toda a perfeição que cabe aos filhos de Deus.
tá certo? Ele quer arrancar essa imagem e semelhança. Se ele é a besta fera, ele quer provocar que todos os homens sejam seus abestados, abestalhados, tolo, fraco, sem força. Por quê? Porque Satanás, ele quer nos bestificar, tá certo? Tanto é que o próprio Deus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo que livrai-nos de todo o mal, livrai-nos dessa tentação. E quem é o homem? É uma criatura visível, capaz de conhecer e amar seu Criador. Mas o homem não tinha essa visão plena como os anjos tinham também. Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus. Meu irmão, se você só está amando a Deus, cuidado, porque Deus fez você para o servir também. Corpo material, mortal, e uma alma espiritual imortal. Então veja, por isso que nós temos a necessidade da ressurreição. Por quê? Porque meu corpo é material, mortal, mas a minha alma é imortal. E para que eu tenha vida eterna, eu tenho que passar por esse julgamento. Deus vai me colocar na minha questão do ver como é que eu estou. Aí eu vou atingir a perfeição depois que eu ver a Deus em proporção, tá certo? Então a gente tem aí os primeiros pais que foram seduzidos, Adão e Eva, eles são expulsos, eles caem, essa desobediência fez com que todos os homens passassem a também ter essa condição. O homem tem suas limitações na faculdade do conhecimento, nós somos dependentes dos nossos sentidos e objetos materiais, mas nós somos capazes sim de conhecer a verdade pela própria natureza, pelos documentos da igreja, por esses vídeos que vocês estão vendo. Mas entenda, é inatingível aos seres humanos algumas coisas e mais ainda aos animais. Então tem coisas que os animais jamais vão compreender. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Aqui eu tenho uma foto e aqui eu tenho um desenho. Qual é o que tem perfeição? São coisas diferentes. Então não adianta comparar a perfeição do homem comparar com a perfeição dos anjos, nem com a perfeição de Deus, cada um no seu processo. Qual é o mais belo? Então quando você for ver alguma coisa, esse é perfeito? Veja sempre o que é mais verdadeiro. Então, que você viva mais verdade. Quanto mais verdade você vive, mais perfeição, ok? Os homens podem alcançar a perfeição? Sim, podem alcançar, mas temos que entender que é um processo. Os homens nascem perfeitos, com a graça do santo batismo recebem o Espírito Santo, a graça santificante, e ao longo da vida podem ir se aperfeiçoando. Daí a necessidade cada vez mais de estar com a Virgem Maria. Quem está com Nossa Senhora cada vez mais está próximo de Deus. E quando nós estamos mais próximos de Deus, nós vamos ser restaurados até o dia que vamos chegar a essa perfeição, a essa felicidade, a essa beatitude. Mas só na glória os homens vão atingir essa perfeição. Daí nós falarmos tanto e propagarmos sobre a questão do PHS, o projeto que vai trabalhar as virtudes. Você precisa ir trabalhando as virtudes cada dia, profunda humildade, fé viva, obediência. Para quê? Para ir se restaurando e que venha um dia receber essa perfeição. Existe sempre uma grande batalha da mulher com os demônios. Por que existe essa batalha? Pela posse das almas. A Virgem Maria quer te fazer santo e Satanás, a criatura invisível, quer lhe bestificar, quer deixar você totalmente com a imagem, né, de algo imperfeito. Então, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Daí a nossa necessidade no grupo agora, que vocês vão passar, vocês vão fazer os exercícios espirituais, vendo esse livro, Consagre-te às Bem-aventuranças. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que vocês atinjam essa restauração para chegar a uma perfeição. Só os bem-aventurados contemplarão a Deus. Nós somos uma comunidade formativa, temos diversos livros, mas nesse momento agora, se você puder nos ajudar, compre vários livros, mas se tiver apenas a situação financeira de comprar um, compre o livro Bem-aventuranças ou a Cruz da Unidade também, porque vai ser o sinal que vai ser utilizado para esse grupo que vai se mostrar como consagrado. Nós usamos o nosso sinal, só que tem um arco porque eu sou membro da comunidade, enquanto que os que vocês vão receber não tem esse arco, tá bom? Espero que possamos crescer e sermos santos. Um dia estaremos todos reunidos, novos céus e novas terras. Fiquem na paz do Senhor, cada vez mais possamos glorificar a esse Deus. Cheirinhos no coração.